Você só se lembra do seguro quando já é tarde demais? Não arrisque. Eu sou o Edson Souza, corretor de seguros e atuo nesse mercado desde 2006. Protejo o que é importante para você, seu carro, a sua casa, seguro de condomínios, seguro de vida, seguro de frotas e ainda consórcios, que são soluções personalizadas e adequadas para cada perfil de cliente e para cada demanda. Nós atendemos cliente em todo o Brasil, com agilidade, com transparência, com atendimento de verdade, de pessoa para pessoa. Faça parte do time de clientes da Global Core Seguros. Seguro de verdade é estar com a gente. Olá, Shalom, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar vendo esse podcast, que você vai estar nos assistindo, mas que o eterno Deus possa estar te abençoando de uma maneira abundante. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um homem. O nome dele é Simão Cirineu. Tenho certeza que em algum momento da sua vida cristã, você já ouviu falar nesse nome, Simão Cirineu. Mas quem era esse homem? O nome dele era Simão mesmo? O sobrenome era Cirineu? Que família é essa? Que sobrenome é esse? Ele era judeu? Ele era egípcio? De onde ele veio? Para onde ele ia? Pois é, tudo isso você vai ficar sabendo agora, nesse episódio aqui no programa No Original. Vamos juntos? Muito bem, uma alegria para nós estarmos aqui de volta. Que bom saber que você está aqui acompanhando o nosso canal, que você assiste, acompanha e que você deixa sempre o seu like, o seu joinha, que ajuda muito aqui no nosso canal para que possamos crescer juntos aqui no canal No Original. O texto de hoje ele está embasado em 3 evangelhos. Mateus 27, 32, Marcos 15, 21 e Lucas 23, 26, que fala sobre um homem chamado Simão Cirineu, também conhecido como Simão de Cirene, que foi um personagem bíblico que ajudou o Senhor Jesus a carregar a cruz por um tempo, por um momento, até o Gólgota. Ele era natural da cidade de Cirene. Cirene é uma cidade ali no norte da África. Por isso, Simão Cirineu, Simão de Cirene. Esse homem, ele foi forçado pelos soldados romanos a carregar a cruz, porque Jesus se encontrava debilitado, ele tinha sido afligido, ele não havia se alimentado direito, ele já estava horas e horas preso e sofrendo esse tipo de aflição. Então, humanamente falando, ele suava sangue, ele teve um derrame capilar, ele estava bem debilitado fisicamente e ele não estava aguentando mais carregar aquela cruz até o Gólgota, e eles não poderiam deixar, eles que eu digo, os soldados romanos, Jesus morrer sem chegar sem estar crucificado ali na cruz do Calvário. Até porque a profecia, dizia que Jesus ele teria que subir ao madeiro, ou seja, teria que morrer crucificado. E então, Simão Cirineu estava ali naquele local, naquele exato momento. E nós vamos saber por que ele estava ali, né? Que coincidência foi essa? E nós sabemos que não foi coincidência alguma. Estava no projeto de Deus, era propósito de Deus que ele estivesse ali. Mas aquele homem foi constrangido, diz o texto. A palavra constranger ou constrangido no original é ser pego à força pelo braço, ser forçado a carregar aquela cruz. Cirene era uma cidade na época que ficava ali no norte da África e ela estava situada numa planície a cerca de 16 quilômetros do mar Mediterrâneo, onde hoje é a Líbia. Naquela tarde, quando Simão Cirineu cruzou ali com a comitiva que conduzia Jesus para o Calvário, diz o texto que ele vinha do campo. Mas isso não quer dizer que ele trabalhava no campo.
ele vinha do campo porque era a festa da Páscoa e judeus de outros estados, de outros países, de outras localidades, era comum nessa época da Páscoa eles chegarem em Jerusalém e como eles não tinham casas, parentes, pensões, hotéis para ficarem, eles armavam suas tendas nos campos, né? Ou na casa de algum parente, amigo, eles armavam as tendas e ficavam ali durante a festa da Páscoa, depois tabernáculos, Pentecostes, enfim. Chegavam a ficar de 50 a 60 dias ali em Jerusalém, participando das festividades. E naquela tarde, então, ele vinha do campo, mas ele estava indo em direção ao templo para participar da festa da Páscoa. E então Simão, ele se aproxima dali, do templo, e quando Jesus está passando. E então ele é forçado, foi forçado a pegar aquela cruz e carregar por alguns metros. Bom, no dia que Jesus estava sendo crucificado, Simão estava indo para participar da festa da Páscoa. E naquela época era costume que o condenado à cruz, que ele carregasse a sua própria cruz até o local onde seria crucificado. É o que estava acontecendo com Jesus. Ele teve de carregar a sua própria cruz. Mas, conforme eu disse anteriormente, ele estava debilitado fisicamente, além de todo o estresse psicológico, dos interrogatórios imensos, cansativos, do julgamento que ele foi submetido. Ele tinha sido violentamente açoitado, escarnecido, espancado pelos soldados. O corpo de Jesus estava bastante machucado, né? Bastante. A sua cabeça sangrava, seus braços, enfim. Mas, surpreendentemente, o Senhor Jesus conseguiu carregar aquela cruz até a uma certa distância. Quando então as suas forças físicas como ser humano se esgotaram. Então, Simão Cireneu carregou pelo restante do percurso até próximo ao Gólgota. E pela forma com que o texto aqui é construído, parece que Simão Cireneu, ele teve uma certa relutância para carregar a cruz, que a Bíblia diz que ele os constrangeu, né? Ele foi constrangido, foi pego e levado à força. Mas como é que Simão Cireneu foi parar em Jerusalém, já que ele estava a mais de 1.000 quilômetros, muito mais, de distância onde ele morava, da Líbia até Jerusalém? Bom, ele foi parar em Jerusalém a fim de fazer uma peregrinação durante a festa judaica da Páscoa, conforme o mandamento obrigava que todo judeu, antes de morrer, fosse visitar pelo menos 3 vezes por ano, para participar da festa da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E como judeu que vivia em Cirene, ali onde hoje é a Líbia, Simão tinha que cumprir um preceito religioso de visitar Jerusalém durante uma dessas, pelo menos, 3 grandes festas. Ele estava na cidade para participar da festa da Páscoa, do Cordeiro Pascual, no templo, um momento muito importante para a fé judaica. Era uma prática muito comum em algumas famílias para o aprofundamento dos estudos religiosos e também as leis do judaísmo, que podiam ser transmitidas tanto em casa quanto em instituições de ensino. A transmissão da lei dos ensinamentos de Deus era muitas vezes uma responsabilidade familiar, começando desde o nascimento da criança. O ensino ia além da educação religiosa, incluía também a formação de ofícios e a preparação para a vida adulta. O filho primogênito, ou seja, o primeiro no judaísmo, e Simão era o primeiro de sua família, era o filho mais velho, tinha um papel importante na família. Não era uma regra que o filho primogênito fosse obrigado a ir para uma escola rabínica, mas a maioria era levado para a escola rabínica, onde os rabinos iriam decidir se aquele menino, se aquela criança, se aquele filho primogênito, ele seria discípulo ou se ele seria mestre.
E assim, o foco era o estudo da Torá, que era transmitido de várias formas. Bom, voltando aqui, a caminho do templo, Simão Cireneu estava vestindo suas roupas brancas de linho, porque ele iria participar da festa da Páscoa. Mas ele foi surpreendido por uma movimentação, uma agitação, por uma multidão que ocupava todo o caminho ali na sua frente. A palavra usada na Bíblia para forçar, indicando que Simão não se ofereceu voluntariamente, mas foi constrangido, foi levado à força a carregar aquela cruz. Simão Cireneu, o homem sobre o qual foi colocada a cruz de Jesus, quando de sua caminhada pela Via Dolorosa, era membro de uma colônia judaica ao norte da Ásia, um lugar que havia sido estabelecido 3 séculos antes do nascimento do Senhor Jesus, e lá tinha um grande número de judeus da Palestina. Cirene era a cidade onde ele tinha nascido e onde ele vivia. Portanto, Simão Cireneu era um judeu africano. Muito bem, era a festa da Páscoa e Simão estava ali em Jerusalém. E nessa época da Páscoa era comum os homens se vestirem de linho branco para participarem das cerimônias anuais no templo, quando, após o sacrifício do cordeiro, do animal, o cordeiro, o sacerdote, o sumo sacerdote, pegava um esopo, molhava no... O esopo é uma planta, molhava no sangue daquele cordeiro que tinha sido imolado e aspergia, jogava sobre a multidão, geralmente de homens, para que eles pudessem receber nas suas vestes de linho brancas uma gota que fosse do sangue do cordeiro. Bom, se houvesse qualquer mancha naquela roupa de linho, aquele homem, qualquer homem, era impedido de entrar no templo para participar da cerimônia da Páscoa. Dentro do templo, todos estavam ali felizes, esperando o sacrifício do cordeiro e esperando o momento ápice daquele evento, que era quando o sangue era aspergido sobre as pessoas que ali estavam. Bom, então eles estavam ali para receber uma gota daquele cordeiro, que era praticamente um troféu que aquelas pessoas levavam para suas famílias e mostravam para todos que aquela roupa de linho estava com a marca do sangue do cordeiro que tinha sido imolado no templo. Simão era um desses judeus que haviam saído da sua cidade, que haviam saído do seu país para ir ao templo receber essas gotas de sangue do cordeiro pascual. E eu fico imaginando que, ainda vestido de branco pela cidade, ele com todo cuidado para não sujar a roupa de jeito nenhum, para não ser proibido, impedido de entrar no templo. Mas, quando ele chegou ali, em uma das entradas das portas de Jerusalém, uma multidão o cercou. E agora ele foi obrigado a carregar a cruz. E certamente, Simão olha para Jesus e vê ali um homem com a sua face desfigurada, sangrando. Simão olha bem para Jesus. Ele percebe as agressões que Jesus sofreu. E o olhar de Simão agora cruza com o olhar do Senhor Jesus. Certamente, Simão Cireneu foi tocado por aquele olhar. E o objetivo dele, que era participar da cerimônia no templo em Jerusalém para receber uma gotinha de sangue do Cordeiro Pascual, agora ele estava ali, junto ao Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, através do sacrifício em favor da humanidade. O sangue precioso do Filho de Deus estava sendo derramado ali em Jerusalém para curar toda a humanidade. E agora, aquele sangue escorria pela roupa de Simão Cireneu, porque ao tomar aquela cruz para carregar por alguns metros, agora certamente a roupa dele ficou manchada, ficou marcada
com o sangue do Cordeiro de Deus. E diz o texto que por volta das 9 horas da manhã foi quando Jesus foi crucificado. Então, por volta de 9 horas, 8h30 da manhã, 9 horas foi quando aconteceu todo esse evento que eu estou falando aqui com você. E o Senhor Jesus ficou de 9 da manhã até as 3 da tarde. E diz a lei de Moisés que se alguém tocasse na pessoa que estava sendo crucificada, se algum fluido daquela pessoa, não só o sangue, mas a saliva, o suor, aquela pessoa ficava impura até a tarde, até o pôr do sol. E agora, para a sociedade judaica da época, para os religiosos, Simão estava impuro, porque o sangue de Jesus estava sobre ele ali. Para aquela comunidade, ele estava impuro. Mas, profeticamente, ele estava limpíssimo, porque a palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de cada pecado. E Simão ficou ali. Simão, ele saiu depois que ele carregou a cruz por alguns metros e ele retornou para sua casa, porque ele não poderia ir mais ao templo, porque ele estava com a roupa agora manchada de sangue ali de Jesus, do Cordeiro de Deus, e ele não poderia entrar ali no templo para ver todo o sacrifício do cordeiro animal, né, da festa da Páscoa do povo judeu. E toda a família de Simão Cirineu ficou impactada, porque ele tinha ido ali em Jerusalém para isso, para participar daquele sacrifício. E que ele foi impedido. Ele foi impedido. Agora eu fico imaginando, e convido você a fazer essa reflexão. Imagine qual foi a surpresa de Simão Cirineu quando ele chegou em casa e ele disse: olha, eu não pude participar da festa da Páscoa conforme eu havia planejado, porque aconteceu tudo isso aqui. Um homem caiu na minha frente, ou passava na minha frente, e eu fui obrigado a carregar a cruz e eu fiquei impuro. Imagine a surpresa dele quando alguém deve ter falado para ele: olha, Simão, aquele homem que você ajudou a carregar a cruz, aquele é Jesus, o Filho de Deus, é o Messias prometido. Imagine a felicidade daquele homem, o impacto que ele sofreu ali. E eu estou falando isso porque em Romanos 16, verso 13, o texto diz que Rufo, seu filho, a sua esposa, agora se converteram a Cristo. Imagine a felicidade daquele homem no cotidiano de Simão Cirineu, no meio da rua, que ele teve um encontro com Deus através de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Um homem que não imaginou que poderia ter sua vida transformada por uma cruz. Mas ao carregá-la, renunciando o percurso antes planejado por ele mesmo, ele se torna um novo homem. A sua família é impactada e é salva também. E nós podemos olhar hoje para Simão, para essa história, e aprender com o seu gesto que Deus está perto no nosso dia a dia. E que Deus tem interesse em mudar a nossa história, a sua história. Que possamos abraçar a cruz com suas dores e promessas. Simão, que guardava a veste branca para receber algumas gotinhas de sangue, havia sido lavado, mergulhado, banhado no sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, do Filho de Deus. Agora estava lavado pela graça e pela misericórdia do Cordeiro de Deus. A história de Simão Cirineu nos ensina que ninguém encontra Jesus por acaso. Esse encontro não foi por acaso, estava no plano de Deus. Mesmo os encontros forçados podem nos tornar momentos de revelação e salvação. Quem sabe você que está nos assistindo agora, talvez alguém te indicou o canal. Quantas vezes somos colocados em situações difíceis e inesperadas, e hoje pode ser uma delas para você. Talvez o que pareça ser um peso ou uma obrigação
seja, na verdade, uma oportunidade de Deus, de transformação, de graça, de misericórdia, para mim, para você, para nós, para aqueles que nos cercam, na verdade. Que Deus possa te abençoar. Esse foi o episódio de hoje, aqui no canal No Original, a história, essa linda história desse homem, Simão Cirineu, que teve a sua vida transformada no meio da rua, num dia que ele menos esperava que fosse acontecer, mas que aquele encontro mudou e transformou a sua vida para sempre. Espero que você também possa um dia ter sido impactado também, você possa ter tido um encontro com Jesus, ou você que está tendo nesse dia, nessa noite, nesse momento, esse impacto com o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Shalom, shalom, até o próximo episódio.